Estamos falando sobre a importância das vacinas no Todas as Coisas desta noite. Nós já estamos aqui com a Flávia Teodoro, que é youtuber e idealizadora do Bazar Mamãe Chique. Chique, né, Flávia, que fala mesmo, né? Isso. E a Clarice Carvalho, que é gerente de imunização da Secretaria Estadual de Saúde. O doutor Boaventura Braz, médico infectologista, que confirmou a participação aqui no nosso programa, está preso no trânsito, que hoje foi uma loucura em toda a cidade, né? Toda a cidade. A cidade passa por muitas obras aí e isso afetou o nosso trânsito. Mas a gente vai conversando aqui sobre o assunto e eu quero chamar vocês para a gente ver uma matéria agora que fala sobre o surto do sarampo que aconteceu no Brasil e acendeu aí o sinal de alerta para evitar que várias epidemias voltem a acontecer na nossa população, né? Para isso, não só as secretarias estaduais, mas o próprio Ministério da Saúde, eles intensificaram as campanhas de vacinação, estão chamando as pessoas para fazerem a vacinação, fazerem um reforço da vacinação. Mas nós vamos conferir na reportagem da Núbia Simão o que as pessoas ainda têm de dúvida sobre este assunto. Quando o assunto é prevenção, o melhor remédio é a vacina. Que é uma forma segura, uma forma eficaz de se evitar a ocorrência de doenças. O simples ato de vacinar diminui as internações e mortes e colabora com a economia do país. É melhor eu evitar ficar doente do que eu não me vacinar, ficar doente e ter que procurar um serviço de saúde. Então, a gente tem essas medidas preventivas e o impacto econômico é muito grande, não só para o serviço público de saúde, mas para a própria pessoa e para a própria economia do país. Porque quanto mais pessoas doentes, mais pessoas vão ficar afastadas dos seus trabalhos, né? Mais pessoas vão ter um custo a mais, não só para o poder público, mas para elas mesmas. Em 1904, o Brasil enfrentou a revolta da vacina, quando o governo tornou obrigatória a prevenção. Hoje, 115 anos depois, o país volta a enfrentar um dilema. As pessoas estão deixando de se vacinar. Mas por quê? Hoje, o motivo, infelizmente, é outro, né? É o repasse de informação falsa e que as pessoas acabam acreditando, preferem acreditar naquela fonte que não sabe de onde que veio, mas que ela fala mal de um serviço que está sendo prestado, do que acreditar numa fonte que é correta, que é verdadeira, como, por exemplo, a Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial de Saúde, Ministérios e Secretarias de Saúde. Para as pessoas, faltam informações sobre a necessidade da prevenção. Eu acho que falta informação, né? Eu acho que o principal é passar informação na televisão e a gente percebe que hoje em dia é o que está faltando. Então, muita gente deixa de vacinar justamente porque não sabe mesmo. Existem muitas coisas que as pessoas hoje estão com medo de vacinar. Uma delas é o misticismo que tem em cima das vacinas, que estão falando que fazem mal e muitas vezes estão deixando de procurar os seus postos. Tem ainda pessoas como o Fernando. Ele foi vacinado contra a gripe e não gostou nada de ter ficado gripado logo depois. Eu tomei uma vacina para gripe e tem umas 2 semanas que eu venho gripando. Eu fiquei sem entender para que serve a vacina, né? E até o dia a dia corrido e a rotina de trabalho são motivos para não se cuidar. Hoje em dia as pessoas não estão assumindo mais esse compromisso. Na hora de reforçar a importância e a necessidade das vacinas para todos, vale o apelo. Sem a prevenção, o risco da doença é real. Os números comprovam. Se as pessoas deixam de vacinar porque tem medo da vacina, fácil, avaliem e procurem na imprensa e no próprio site do Ministério a quantidade de pessoas doentes, hospitalizadas e crianças, inclusive, morrendo por causa dessa doença. O sarampo está aí, né? Então vamos vacinar. Gente, o surgimento das vacinas foi uma das mais importantes conquistas da medicina e principalmente da pediatria. Só para a gente ter uma ideia, eu vou dar um número aqui. No século XX, no início do século XX, 1 em cada 5 crianças morria de alguma doença infecciosa antes de completar 5 anos de idade. Só esses dados deveriam ser suficientes para fazer com que a gente entendesse a importância da vacina. Mas nós percebemos que a questão tem muito a ver com a falta de informação, até entre nós mesmos, né? Nós temos, por exemplo, a gente já ouviu falar, eu vou citar daqui a pouco umas dúvidas dos telespectadores, mas a gente já ouviu falar que algumas doenças a criança deve ter na infância,
O que elas querem dizer com isso? É porque é melhor ter na infância do que ter na fase adulta? Porque ela de alguma forma vai prevenir contra outras doenças? Por que existe? Na verdade, isso é um mito. As crianças, elas não precisam ter a doença. Elas têm que se proteger contra as doenças. Uma criança hoje doente, ela tem que ser hospitalizada, o risco dessa criança complicar é alto, como a senhora bem colocou, o registro de óbitos que nós tínhamos, o tanto que era alto, principalmente dessas crianças. Então, elas não devem ter essas doenças, elas devem prevenir contra essas doenças. E a melhor forma de prevenção é a vacinação. Flávia, teve alguma vacina que você teve medo de aplicar nas suas filhas? Eu acho que essa da gripe, a gente sempre tem um pouco de medo, né? Por causa das reações, né? Se falava muito da alergia ao ovo, né? Então, eu sempre ficava muito preocupada ao dar essa vacina. E recentemente, minha filha entrou na adolescência e eu fiquei meio na dúvida sobre a do HPV. Daí, na época, eu não me recordo o que foi que me influenciou para eu não querer dar essa vacina. Mas eu me lembro que, na época, eu liguei para a médica, para a ginecologista, e perguntei, olha, é necessário mesmo, ela fez 12 anos agora, é bom que eu faça essa vacina? Então, daí a médica me esclareceu, olha, faz, é uma vacina ótima. Então, assim, né, nós que somos pessoas bem informadas, vamos dizer assim, né, temos dúvida, né, quem dirá uma população, né, de baixo poder aquisitivo, que às vezes não tem acesso a tanta informação como nós, né? E sua filha foi vacinada contra o HPV? Sim, sim. E não teve nenhuma reação. E sobre o HPV, tem uma pergunta também da Norma Leite, que é jornalista. Ela pergunta o seguinte, eu dei somente a primeira dose para minha filha, agora ela tem 15 anos. Posso ainda dar ou não? A primeira dose terá alguma eficácia? A primeira dose, ela tem efetividade, ela já tomou essa primeira dose, então agora ela vai ficar com essa primeira dose. A recomendação é que elas vacinem de 9 a 14 anos. Então ela não precisaria fazer essa segunda? Isso. E agora ela já está com 15 anos, né? Isso. E tem uma pergunta também aqui, a pessoa não se identificou, sobre a vacina da gripe. É uma pessoa idosa com histórico de alergia que nunca tomou a vacina de gripe e não fica gripada. Precisa vacinar? A população idosa é um grupo de risco e ela precisa ser vacinada. A orientação é que ela procure, na época de campanhas de vacina contra a influenza, a unidade de saúde e seja avaliada por um profissional de saúde. Lembrando hoje que, com relação à alergia a ovo, já não é uma contraindicação mais pelo Ministério da Saúde, mas que essa pessoa precisa ser avaliada e, às vezes, essa vacina ser feita em uma unidade hospitalar, né, sob uma supervisão, mas não é contraindicado. Nós vimos aí um telespectador falando que logo que ele tomou a vacina da gripe, ele teve gripe. Isso é muito, a gente vê demais isso. A pessoa vacinou, daqui a pouco ele tem uma gripe e ele associa isso à vacina. Ele estava até meio rouco, né, Suzete? Realmente. Tem alguma ligação mesmo? Então, com relação às pessoas se vacinarem contra a influenza e logo em seguida elas apresentarem um quadro gripal. Na verdade, é que no momento que é feita essa campanha, nós temos vários outros vírus em circulação. Então, essa pessoa provavelmente adquiriu um outro vírus, que não é o da vacina, lembrando que a vacina é um vírus atenuado ali, não é um vírus vivo, e é partículas desse vírus, então a vacina ela não causa a doença, ela previne a doença. E quem tem alergia a ovo, pode tomar a vacina da gripe? É o que eu disse, Ela tem que ser avaliada por um profissional de saúde, então ela deve procurar essa unidade de saúde, e se for necessário, ela será administrada em unidade hospitalar com uma supervisão. Tá? Mas ela não é contraindicada. Tá. As vacinas, elas são feitas por vírus atenuados, mas algumas com vírus vivos. Mesmo essas não podem causar a doença? Não. Na verdade, o risco de ter a doença por uma vacina, ele é muito pequeno, e todas as pessoas que apresentam alguma reação depois que tomam alguma vacina, a indicação é que procure uma unidade de saúde, para ser notificado e acompanhado também.
Flávia, nas suas redes sociais você posta vídeos com dicas de vários assuntos voltados para esse público de mamães, né? E ultimamente você fez alguns vídeos falando sobre vacinas. Qual que é a mensagem que você passa para as pessoas? Então, a gente falando justamente sobre esse movimento anti-vacinas. Assim, o meu Instagram ele é voltado justamente para ajudar as mamães em todos os desafios da maternidade, né? A gente sabe que não é fácil ser mãe e são muitas responsabilidades, então a gente também tenta fazer esse serviço que vocês estão fazendo aqui, que é trazer uma informação mais segura, né? Então, tudo que nós fazemos sempre com médicos, com especialistas, e essa questão de realmente você não se vacinar por questões, né, de fake news, isso é muito perigoso, e isso a gente tem tentado passar para as nossas mamães. Certo. Para ajudá-las. O doutor Boaventura acabou de chegar, o Raulino está colocando o microfone nele aqui. Raulino, pode aparecer todo. Raulino, você apareceu só um pedacinho. Obrigada. Boa noite, doutor. Um prazer receber o senhor. Prazer é meu. O trânsito hoje atrapalhou não só o senhor, atrapalhou quase todo mundo, viu? Mas é um prazer recebê-lo. Prazer é meu. Eu vou só deixar o senhor ambientar um pouquinho. Antes disso, quero saber da Clarice, qual que é a situação de Goiás hoje em relação ao sarampo? Em relação ao sarampo, nós tivemos 82 casos notificados, destes 43 já foram descartados, 36 estão em investigação e 3 casos confirmados. Ressaltando que um desses casos confirmados aconteceu no município de Alto Paraíso, porém a pessoa, o indivíduo que contraiu a doença, não teve o período de transmissibilidade no estado de Goiás. Ela estava no estado de São Paulo e depois ela esteve no estado de Santa Catarina. Então, em nenhum momento de transmissibilidade aconteceu aqui no estado de Goiás. E os outros 2 registros no município de Goiânia. São 2 adultos e uma criança, isso? Isso, são 2 adultos e uma criança. Doutor Boaventura, nós já falamos aqui sobre o que poderia ser a razão de algumas pessoas deixarem de vacinar seus filhos e tomar suas vacinas mesmo na fase da adolescência adulta. E nós colocamos aqui alguns fatores, que é a questão da fake news. A gente sabe que isso teve foi muito importante, né, nessa onda que a gente teve aí. O fato das pessoas terem medo de que a vacina cause a doença é um fator também, ou o fato de simplesmente achar que porque a doença foi erradicada, não precisa mais tomar vacina. Mas eu coloco uma outra questão, eu estava esperando o senhor chegar para colocar isso. A importância do médico na orientação das mães com relação à vacina. Existe médico que fala, por exemplo, com relação à gripe, para não vacinar as crianças, porque a vacina vai mexer com o sistema imunológico dessa criança e não precisa disso. Qual que é a posição do senhor e o que é feito no sentido de que os médicos também sejam sensibilizados com essa causa? Olha, isso aí realmente é uma situação muito importante nesse todo, né? Porque é todo um contexto, a gente tem o papel do gestor público em fazer uma cobertura, tentar fazer a melhor cobertura possível, né, que o ideal, no caso específico do sarampo, é de 95%. Mas agora, existe até um trabalho que mostra exatamente isso que você está comentando. Quando a ação do médico, daquele que é a pessoa que o paciente mais acredita, ou o cliente, quando a gente fala de vacina, a gente não está necessariamente falando de um paciente, um cidadão, uma criança, né? Tem uma ação propositiva, a probabilidade desse profissional conseguir induzir aquela pessoa a acreditar na vacina e fazê-la, vai chegar próximo a 90%. E isso vai gradualmente diminuindo de acordo com a postura do próprio profissional. E nessa área de vacina, isso é muito comum. Você tem inúmeras vacinas que o profissional acredita com muita firmeza na possibilidade do benefício da vacina, e outras vacinas esse mesmo profissional não acredita tão bem, né? E pessoalmente eu acredito que o que falta para a gente, na maioria das vezes, é você pesar o benefício que uma vacina pode trazer em detrimento de colocar outras pessoas em risco de doenças. No caso do sarampo está muito claro, né? Quer dizer, nós tínhamos uma doença que estava
erradicada dentro do nosso contexto de América Latina e, infelizmente, retornou porque nós não tínhamos outros países da mesma situação, erradicado, né? Uhum. Sarampo mata? Infelizmente mata, né? E é uma taxa, a gente considera alta, né? A doença em si ela é muito grave, né? A gente tem um espectro amplo, mas a grande maioria das pessoas que adoece de sarampo é uma situação grave, né? Tem uma pergunta para o doutor Boaventura, é a Laiane, ela fala o seguinte: meu filho tem 11 meses e dia 3 de outubro ele faz 1 ano. Infelizmente, onde moro não tem a vacina do sarampo. Até que idade eu posso dar a vacina? Não, a vacina hoje está bem estabelecida pelo próprio Ministério da Saúde, deve ser vacinada a partir de 6 meses de idade. Agora, se a criança atingir os 12 meses, que está próximo aí nesse caso, obviamente a quantidade de vacina que ela vai ter que tomar na vida vai diminuir um pouco, apesar que já está ali no limiar, né? Mas isso aí é uma situação que ela não tem idade máxima, ela tem idade mínima para vacinar. Mas agora, nesse momento, com essa situação da possibilidade de um surto de sarampo, o ente público, os órgãos públicos estão chamando, o poder público, perdão, está chamando para que as pessoas que até 49 anos se vacinem. Por que até 49 anos? Na verdade, a gente está chamando para uma atualização de cartão de vacina, e essas crianças também de 6 a 11 meses que ainda não foram vacinadas. Porque, de acordo com o Programa Nacional de Imunização, a vacina tríplice viral, que contém o componente sarampo, ela inicia aos 12 meses, ou seja, com 1 ano de idade. Então, essas crianças de 6 a 11 meses não foram vacinadas. E devido à condição epidemiológica hoje, esse surto de sarampo, é indicado fazer essa vacinação de 6 a 11 meses, porque são as pessoas, um dos grupos, que tem maior risco de complicações, hospitalizações e óbitos. Então, começou a se vacinar essa faixa etária. Mas lembrando, como bem colocado, a vacinação ela começa aos 12 meses com a tríplice viral e também é feita a tetraviral aos 15 meses, que entra com outro componente, que é a varicela. Eu só tirar uma dúvida, então. Se o adolescente ou o jovem for numa unidade de saúde para tomar a vacina e ele tiver com o cartão completo, ele não precisa? Não precisa Então, vacinar. mais para conferir se esse cartão está completo. Isso, por isso que a gente fala da importância também das pessoas guardarem esse cartão de vacina. Isso é um documento, e elas precisam sempre estar atualizando esse cartão de vacina, visitando as salas de vacinação e ser avaliado por um profissional de saúde. Pois é, e quem está na dúvida se vacinou ou não contra sarampo, pode vacinar? Que não tem a carteirinha... tem esse registro. A recomendação é que ele procure a sala de vacinação, lá ele será avaliado por um profissional de saúde. Lembrando que o Ministério da Saúde ele disponibiliza também de um sistema online, na qual tem um registro, se a pessoa foi vacinada ou não, e ali também ele pode imprimir esse registro para aquela pessoa que procurou e dizer se ela precisa de tomar a vacina ou não. Lembrando que a população de 1 a 29 anos precisam comprovar 2 doses da vacina e de 30 a 49 anos 1 dose da vacina. Doutor Boaventura, muitas doenças são tratadas, se a pessoa tem uma infecção bacteriana, a gente sabe que existem antibióticos para combater aquela infecção. No caso do sarampo, parece que não há um tratamento específico para a doença. Não existe um antiviral contra o vírus da sarampo, né? Então, o que nós temos de melhor é exatamente a vacinação, né? Eu sempre, quando a gente trabalha essa questão e trabalhamos também essa história do fake news, eu gosto de reportar o seguinte: se a gente pudesse tirar uma fotografia hoje do HDT de 1980, 90, e pudéssemos ver que tipo de doença estava internado lá dentro, nós veríamos sarampo, difteria, coqueluche, tétano. Nós tínhamos mais de uma enfermaria cheia de criança com tétano. Então, esse era o retrato do HDT até 1990. Essas doenças todas estão sob controle. Nós não temos raramente nós temos uma internação de uma doença como essa, que doenças bacterianas a gente não erradica. São doenças que a gente controla, reduz a níveis
muito baixo, como é o caso da meningite por hemófilos, né, que nós reduzimos a níveis muito satisfatórios. E o que acontece nessa situação? Hoje, se a gente tira um retrato dali, a gente não tem essas doenças internadas. Então, o que nós assistimos numa situação como essa, de sarampo, é um risco de um retorno de uma doença que estava completamente sob o controle da saúde pública, né? A Antônia de Piracanjuba está perguntando quanto tempo a mulher deve esperar para se vacinar depois do parto? Com relação à vacina tríplice viral, ela pode se vacinar até mesmo durante o puerpério. A vacinação não é indicada para gestantes, mas após o parto ela pode se vacinar. Em resumo, saiu da sala do parto, já pode vacinar. Uhum. Tá, nós temos algumas questões aqui que eu queria colocar, que são dúvidas que nós sabemos que a população de um modo geral tem e que a intenção nossa é esclarecer. Nós vimos aqui, doutor, que nós percebemos que a falta de informação é o principal motivo para essa queda no percentual de vacinação em todo o mundo, né? Uhum. E é tão engraçado... E o excesso de informação falsa, né? O excesso de informação falsa que foi o que ocorreu em países de primeiro mundo, né? Que houve uma queda também, Exato. né? Um outro lado que é interessante, e as pessoas que trabalham com gestão pública sabem disso, é exatamente o desconhecimento da própria doença. O fato das pessoas não ver mais sarampo, não ver mais uma catapora, ou seja, quanto mais distante estiver os familiares daquela doença, passa a achar que não representa um perigo, né? E é por isso que eu gosto de lembrar dessa história. Se a gente pudesse tirar retratos e mostrar para as pessoas, isso era hospital, pelo menos em números. Isso era o hospital em 1990, ou seja, todas essas doenças, elas hoje estão sob controle graças à vacina. Não tem nenhum outro responsável, é a vacina, que é uma das medidas mais importantes que a saúde pública pôde instalar para a promoção da saúde, né? E o que a gente vê hoje é que onde houve a queda no percentual da população vacinada, essas doenças apareceram. Então, é claro e evidente que a falta da vacina traz essas doenças. Vamos para o nosso último intervalo, daqui a pouco a gente volta, ainda dá tempo de você fazer a sua pergunta pelo nosso WhatsApp que está aí na tela.